Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Reuniu-se uma tal multidão que não podiam encontrar lugar nem mesmo junto à porta. E ele os instruía. Trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Como não pudessem apresentá-lo por causa da multidão, descobriram um teto por cima do lugar onde Jesus se achava, e por uma abertura desceram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados te são os pecados. Ora, estavam ali sentados alguns escribas que diziam uns aos outros: Como pode este homem falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas Jesus, penetrando logo com seu espírito nos seus íntimos pensamentos, disse-lhes: Por que pensais isto em vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Os pecados te são perdoados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que conheçais o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. No mesmo instante, ele se levantou e, tomando o leito, foi-se embora, à vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração e puseram-se a louvar a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa semelhante. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Sempre as atitudes de Jesus, os milagres, o próprio milagre, a própria cura já é uma pregação. Deus fala através da palavra, mas Deus fala também através da ação dele. A voz de Deus se dá. Quando Jesus faz um milagre, ele não está apenas realizando o milagre, mas ele está realizando também para nós uma proposta. Ele está infundindo em nós um ensinamento, está nos instruindo. Então a grande pergunta hoje para nós é: o que Jesus, ao curar esse paralítico, nos instrui? A gente vai vendo todo o cenário, como é belo. Primeiro, essa presença dos amigos que levam aquele paralítico. Aqui nós vemos o auxílio dos irmãos, a intercessão que tem um poder transformador. Frei Raniero Cantalamessa, pregador do Papa, ele fala no livro A Vida sob o Senhorio de Jesus o seguinte: quando nós rezamos por alguém, isso é benéfico para aquela pessoa. Porém, o intercessor, ele consegue aos poucos conquistar intercessores para a vida dele. Ou seja, eu rezo por você, mas sem dúvida existe dezenas e dezenas de pessoas que rezam por mim. E o maior beneficiado, sem dúvida, é a pessoa que recebe mais intercessão. Não é que ela é mais importante, ela é mais beneficiada, né? Então, como isso é belo. Toda vez que eu intercedo e eu me proponho a ser um intercessor, nós não vamos ter somente uma pessoa intercedendo por nós, mas inúmeras. Porque a gente vai se abrindo, né, a essa unidade da oração. É interessante que a intercessão, ela quer dizer o seguinte: se colocar no meio para unir duas coisas que podem estar separadas. A intercessão também quer dizer isso, né? Você pega duas coisas que estão uma longe da outra e as une.
Então, o que é o papel do intercessor? É aquele que se coloca em oração, que se coloca em penitência, em sacrifício, em oferta, para unir a humanidade. E essa humanidade não é uma humanidade que não tem um rosto, ela tem um rosto, ela tem um nome. Ou seja, quando você reza, sem dúvida, existem pessoas em especial que você lembra, que você deseja que Deus alcance, transforme, cure, faça um milagre, renove a esperança, renove a fé, revigore a família. Então existem rostos que vêm à nossa mente na oração e é direcionado a esses rostos que nós suplicamos a Deus a graça sobre eles. Ou seja, o nosso amor ele não é fictício, ele é real, ele é concreto, ele é palpável. Então, é essa a intercessão verdadeira. Nós vamos ajudando que os paralíticos possam ter esse encontro com Jesus. Paralíticos por um coração que não bate mais, porque não ama, porque um coração que não ama é um coração parado, morto. Às vezes paralítico porque estão cheios de ressentimento, de ódio, de inveja, de decepção, de revolta, mas pela nossa presença, pela nossa intercessão, que é pequena, mas se une ao verdadeiro intercessor, que é Jesus. Então a nossa intercessão ganha esse poder, porque é em nome dele que nós pedimos. Então é esse o papel do intercessor. Outro papel do intercessor é, por exemplo, quando nós entramos na intercessão, nós nos colocamos num campo de batalha. Eu lembro que teve uma irmã que partilhou comigo semana passada pelo WhatsApp, eu não a conheço, é de um outro estado, e ela falou quando ela se propôs a rezar por um casal, se eu não me engano foi por um casal, e começou a acontecer inúmeras coisas com ela, batalhas bem fortes. E existem pessoas que desistem de rezar nessa questão de intercessão, porque quando você reza por questões muito fortes, e aonde existe um investido do inimigo muito forte na vida da pessoa, você sem dúvida vai enfrentar uma batalha muito forte. Mas dentro de nós não deve prevalecer o medo, porque o inimigo ele tenta incutir medo em nós, porque ele mesmo tem medo de perder a nossa alma, né? Porque ele quer que a nossa alma vá para o inferno, e ele sabe que nós já somos conquistados pelo sangue de Cristo, e por isso ele tenta nos amedrontar. Porém, quando nós, em meio às provações, não desistimos de rezar, de lutar, de combater, sabendo que Jesus está à frente, que a Virgem Maria, os anjos, o céu inteiro está a nosso favor, então a batalha é vencida. Mas quando a gente acaba se entregando ao medo, então essa batalha vai ser perdida. Embora Cristo seja o vencedor, mas a gente acaba cedendo à afronta do tentador, né? Aquilo que ele vai tentando amedrontar a gente. Então o intercessor é aquele que une as pessoas a Deus pela sua vida ofertada, e também é aquele que, pela graça de Deus, ele afronta o mundo, afronta a carne, ele afronta e vai lutar contra os demônios. Mas isso, ele não é super-herói, tudo isso é com a graça de Deus. Então esse paralítico vai até Jesus através desses amigos. Eles encontram obstáculos, porque no caminho para Deus nós temos obstáculos e inúmeros. E esses obstáculos nem sempre é o demônio que coloca, às vezes é a nossa própria carne que coloca, pela preguiça, pelo comodismo, pela frieza, pela indiferença, pelos prazeres da carne. Às vezes é o mundo que nos oferece muitos obstáculos e propostas aparentemente muito interessantes, e às vezes o demônio com as suas seduções. Às vezes não, muitas vezes e intensas vezes, né? O demônio não tira férias. Porém a gente conta com a igreja, com os sacramentos, com a confissão. E com a igreja a gente pode não se elevar, mas ser elevado. Assim como esses 4 homens foram motivos, né, motivadores, e levantaram aquele homem e tiraram o teto para que aquele homem entrasse, da mesma forma, é assim a graça de Deus em nós. Os anjos, os santos, a Virgem Maria, o próprio Senhor na Eucaristia, ele vai nos elevando em um ponto que a gente não pode chegar. Porque tem um momento que a gente fala, não,
eu não tenho mais forças. Por mim já deu. Aí é aí que a gente tem que se lançar nos braços de Deus e fazer como Santa Teresinha. Ela falava que olhava para os grandes santos e via que eles percorriam uma grande escada, a escada da perfeição. Ela falava, não, eu não vou conseguir subir nessa escada, porque é muito difícil. Mas eu tenho aquele que é o meu elevador, né? Que eram os braços de Jesus. Eu me coloco nos braços dele e ele me leva, ele me levanta. Então eu vou pelo elevador, não vou pela escada não. E mesmo assim, Santa Teresinha chegou ao auge da santidade, doutora da igreja, né? Ela ensina para nós o caminho da simplicidade da pequena via. Aí Jesus, ele percebe que quando aquele homem entra, ele percebe a fé dos seus amigos, percebe sem dúvida a fé daquele paralítico, mas percebe também a dureza do coração dos fariseus. Não só percebe, mas ele lê o coração, porque ele é Deus, né? E uma coisa que a gente tem que saber, em Jesus tinha 4 tipos de coisas. Fale comigo, você que está em casa, para não esquecer. Jesus tinha, até eu partilhei aqui uma vez, não foi? Eu acho nos bastidores. Jesus tinha a ciência divina, ou seja, como Deus ele sabia tudo e sabe tudo. Jesus ele tinha a ciência beatífica, ou seja, o conhecimento beatífico, ou seja, os santos eles veem a Deus face a face. Então Jesus aqui neste mundo, ele já via de alguma forma desde o início, né, Deus face a face. Mesmo sendo 100% homem também. Ele tinha algo que os santos têm, ciência infusa, que é um dom de conhecimento profundo sobre as coisas e o discernimento apurado, né, de perceber profundamente as coisas. E é claro que é mais complexo essa explicação do que a ciência infusa, né? Mas Jesus tinha mais do que qualquer outro santo essa ciência infusa, mesmo ele como homem. E ele tinha a ciência adquirida, ou seja, ele também tinha que aprender as coisas. Aprender a andar, aprender a falar, aprender a correr, aprender a conviver, aprender a trabalhar no local com São José de trabalho, na oficina lá. Jesus também teve que aprender, ou seja, é um mistério, né? Como é que ele sabia e teve que aprender, é um mistério muito grande. 100% Deus, 100% homem. Então, Jesus tinha algo peculiar, né? Que ninguém tem porque ele é Deus, né? Então ele penetrava os corações. Aí aqui eu queria tirar uma lição para nós. Quando você está em casa, na sua rede se balançando, quando você está em casa diante da televisão, na internet, ou conversando com a namorada, ou conversando com um amigo, como é que você vigia os seus pensamentos? O homem de Deus tem um santo que fala o seguinte, né? Quem é o santo? É aquele que tem Deus no coração, a eternidade na mente e a humanidade debaixo do seu joelho. Também o homem santo é aquele que, diante do seu dia a dia, os seus pensamentos estão todos voltados para Deus. E quando vem um pensamento contraditório de impureza, de raiva, de ódio, de julgamento, ele faz como o Padre Paulo diz, né, em relação à castidade. Tem que ser nítido. O pensamento ruim veio, pá, você derruba logo. Você dizia, o pensamento reza. O ideal é rezar. Não é nem ficar lutando contra aquele pensamento, é rezar. Por quê? Se a gente alimenta e dá corda, aí o negócio complica. Então o homem e a mulher santa, ele vai sendo santo quando ele alimenta as raízes de santidade. Então, um grande local de alimentar a santidade, Jesus fala, né? É do coração do homem que saem as impurezas, a malícia, a loucura. Ele vai falar a bebedeira. É do coração do homem, que é o centro das decisões. Ou seja, quando nós temos um coração, os pensamentos voltados para coisas santas, então a gente vai ter atitudes santas, sentimentos santos, palavras santas, tudo santo. Embora a gente caia, fraqueje, levanta, cai, levanta, né? Até um dia a gente está terminando de levantar, Jesus nos leva, né? Porém, vigie teus pensamentos, principalmente os homens, né? Em relação às mulheres. Às vezes os homens só falta quebrar o pescoço quando estão nas motos ou no carro, né? Não sei como é que não tem um acidente grave, porque o homem quando passa uma mulher mal vestida, aí vira o pescoço, faz igual aquele filme do Exorcismo. Só falta
o pescoço dá uma volta de 360 graus, né? Rodar mesmo. A gente vê muito isso. E praticamente isso é muito do homem mesmo, de passar uma mulher mal vestida, o homem tem uma fraqueza de olhar. Então, se ele sabe que isso é fraqueza, ele diz, não, eu sei que eu sou tentado a olhar, então eu me decido a não olhar. É decisão. Estão entendendo? Pode ser até uma coisa que pareça normal para o homem, mas como nós temos uma experiência forte de Deus, e aparece uma mulher quase despida, a gente foge de estar mirando olhar para essa mulher. É maturidade isso. É uma vontade firme. Osés, tu consegue isso? Graças a Deus hoje eu consigo. Sempre, 100% não. Tem vezes que eu vacilo, Senhor, perdoe-me, né? E confesso. Se tiver um olhar que eu vacilei, tem que confessar. Principalmente se for um olhar que a pessoa alimentou mau pensamento, né? Então esse olhar todo de Deus, esse coração todo de Deus. Porque o que vai nos paralisando já é o nosso interior. Eu tenho pensamentos impuros, aí começo a ter palavras impuras, sentimentos impuros. Daqui a pouco eu estou todo paralítico. Por isso que Jesus fala, ele vai na raiz da paralisia. Ele vai lá no pecado daquele homem, ele vai, perdoado te são os teus pecados. Ele vai na raiz de toda a paralisia que existe na humanidade, que é o pecado. A gente fica admirado, abismado com os milagres. Isso é bom. Mas a gente deveria ficar muito mais admirado com o milagre da libertação de uma alma em pecado. Vai falar o Rui Marinho, no livro Teologia da Perfeição Cristã, o seguinte: uma alma em estado de graça, com a graça santificante, ela é mais valiosa que o universo inteiro, do que toda a criação, do que os animais, plantas, planetas, estrelas. Uma alma em estado de graça, ela vale mais que toda a criação diante de Deus. Veja a beleza. Santa Maria Madalena de Pazzi, né, uma grande santa mística, ela tinha pavor, né, de ver uma alma em estado de pecado mortal, e ela dizia o seguinte: quando uma alma está em estado de graça, não está paralítica pelo pecado, né, se a gente pudesse ver essa alma, ela brilha tanto, que nós seríamos tentados a adorar essa alma achando que ela era Deus. Vocês estão entendendo o que essa santa falou? Uma alma em estado de graça, se a gente pudesse ver o brilho que ela tem, a gente seria tentado a adorar essa alma de tão bela que ela é. Mas também Santa Catarina de Gênova, ela pediu a Deus a graça de ver uma alma em estado de pecado venial. E ela desmaiou, de tão feia que é uma alma em pecado venial. E todos nós estamos em pecado venial, geralmente, né? E quando a gente se depara com a feiura do pecado, por exemplo, Santa Catarina de Sena, uma vez, se eu não me engano, foi ela. Ela viu, falaram para ela que um convento estava pegando fogo, e ela falou: mas o que é um convento pegando fogo diante de uma alma em pecado venial? Não é nada. Ou seja, os santos tinham essa atenção. Não, a paralisia começa com as pequenas paralisias. Um pecado venial chama outro pecado venial e vira uma multidão. Daqui a pouco, é como fala Santo Agostinho, né? Por exemplo, você pode talvez não dar um passo grande, que seria o pecado mortal, um pulo. Mas você pode dar passos pequenos, correr. Dar vários passos rápidos, é o pecado venial. Mas você vai cair no abismo do mesmo jeito. Se você está indo em direção ao abismo e você corre só pecando, pecados que você acha pequeno, pecando, e vai correndo para a direção errada, daqui a pouco você está perdido no inferno. Porque está correndo na direção errada. Vai falar Santo Agostinho, né? É melhor você caminhar devagar na direção correta do que você correr na direção errada. Vai falar Chesterton, né, que é um grande autor britânico inglês. Ele vai falar o seguinte: quando você está perto do abismo, o próximo passo é dar um passo atrás e retornar e mudar de direção, para que não possa cair no abismo. Então hoje que Deus possa curar a nossa paralisia,
possa nos dar a graça de um arrependimento profundo. Busque a confissão. Busque mesmo. Não busque o salário mínimo da confissão. Uma vez no ano, 2 vezes no ano. Se confesse mais vezes. Às vezes a nossa vida está uma miséria porque a gente guarda pecado, deposita pecado. A gente deposita dinheiro, pecado não. Viu? Então, peçamos ao Senhor a graça da conversão de coração. Amém. Bom dia para vocês do Facebook, o Edson, Catiana e a comadre Valdenice.